Olá pessoal, o vídeo de hoje eu considero um dos mais importantes que eu fiz até hoje, gente. Eu vou ensiná-los a escrever, que para mim é a principal parte da petição inicial. Vou ensiná-los a redigir com perfeição os pedidos da petição inicial. Mas primeiramente, pessoal, vocês já sabem, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, deixem o like no vídeo, compartilhem o vídeo nas redes sociais e também ativem o sininho de notificações, porque assim sempre quando eu colocar algum vídeo novo por aqui, vocês serão disso notificados. Simbora então, sem mais enrolaceira, vamos falar hoje sobre a parte da petição inicial que eu considero a mais importante, porque afinal de contas a parte dos pedidos é aqui o juiz com certeza lê, gente. Então, quando essa parte vem escrita de forma bonitinha, perfeitinha, paralela, né? A leitura flui e o juiz tende a dar mais credibilidade para a peça. Acredita em mim. Vamos lá então? Primeiramente, gente, o que a gente tem nos pedidos? A gente tem o início, né? Ali dos pedidos. Afinal de contas, o correto é escrever ante o exposto requer, ante o exposto requer-se, ante o exposto requer-se que, ante o exposto o autor requer. Primeiro vou falar sobre isso com vocês. Pessoal, quando a gente escreve ante o exposto requer, o que a gente tem? A gente tem oculto o sujeito da oração. O problema, contudo, de a gente escrever assim, ante o exposto requer, é o leitor não entender imediatamente quem é o sujeito da oração. Vejam essa frase que está aparecendo aí para vocês agora. Assim, por ter sofrido prejuízo material, a autora almeja a respectiva reparação. Ponto. Ante o exposto requer. Vejam, gente, aí está claro que quem requer é a autora, porque a autora aparece imediatamente ali no parágrafo anterior. Percebam? Só que tem um detalhezinho aí, gente. A gente não escreve assim, né? A maioria de nós o que é que faz? A gente escreve o título dos pedidos e faz assim: ante o exposto requer. Agora, desta maneira, o leitor não consegue inferir imediatamente no texto quem é que requer. Conseguem perceber? É evidente, né, pessoal, que quem requer é o autor, né? O polo ativo ali da ação. Mas a gente sempre tem que deixar as coisas claras para o leitor. Por isso, eu não gosto desta forma não, escrever dos pedidos e logo abaixo, ante o exposto, requer. Porque no texto, a gente não depreende quem é que requer. A gente tem que deixar bem claro para o leitor quem é que está requerendo ali, ainda que seja óbvio que, no caso, é o autor, é o impetrante, enfim. E tem outra forma que vocês poderiam pensar também, que é escrever ante o exposto requer-se. Mas escrever assim, pessoal, ante o exposto requer-se, o requer-se está na voz passiva. E como ali na enumeração virá, por exemplo, item A citação, B, a condenação, C, a produção de, isso aí é plural. Então a forma ante o exposto requer-se está errada. Como é que seria? Ante o exposto requerem-se. É isso mesmo. Ante o exposto requerem-se. Porque, de novo, hein? Esses itens A, B e C seriam o sujeito da voz passiva ali. Consegue entender? Ficou claro? Então, como é que vocês deveriam escrever? Não requer-se, mas assim, ó. Ante o exposto requerem-se a citação, a condenação, a produção de. Como a gente não é dado a escrever dessa forma, não aconselho escrever desse jeito. E outra maneira que a gente poderia pensar em escrever esse início dos pedidos é escrever assim: dos pedidos. Ante o exposto, requer-se que. Mas escrever assim, pessoal, pode ser bastante problemático, pois os verbos constantes dos pedidos obrigatoriamente deverão vir no subjuntivo. Por exemplo, seja citado, seja condenado. E olha, a probabilidade de errarmos no emprego desse modo verbal é enorme. Por isso que eu não indico não escrever ante o exposto requer-se que, porque depois vem subjuntivo e subjuntivo dá um rolo na hora de escrever e por isso não vale a pena. Mas professor, afinal de contas, qual é a forma correta então, né? Vocês devem estar aí agoniados para saber. Gente, uma forma bem bonitinha, bem clara, uma forma assim, ó, que não vai haver dúvidas de que o leitor vai entender, uma forma limpa, é fazer
Ante o exposto, a autora requer deixar o sujeito claro, não oculto, bem claro ali na frase. Ante o exposto, a autora requer. Então, assim, dos pedidos. Ante o exposto, a autora requer. Então, tá certo? Vocês sempre escreverão, então, no início dos pedidos, assim, dos pedidos, ante o exposto, vírgula, ou diante do exposto, vírgula, a autora requer, o autor requer, o impetrante requer, a impetrante requer. Legal? Pessoal, agora prestem atenção que eu vou começar a propriamente ensiná-los a redigir, então, os pedidos. Vamos lá, dê uma olhadinha nessa estrutura que está aparecendo agora para vocês aí. Dos pedidos, ante o exposto, o impetrante requer, né? Ali o impetrante, o autor, no caso aí é um habeas corpus, então é impetrante, tá certo então, né? Como eu ensinei bonitinho para vocês, ó. Ante o exposto, o impetrante requer. Dos pontos. Vejam, A. Liminarmente, a concessão de ordem que determine a imediata restituição da liberdade ao paciente. Ponto e vírgula. B. A dispensa de requisição de informações à autoridade coatora, diante da possibilidade de acesso integral aos autos por meio eletrônico. C. Ao final, seja confirmada a liminar, declarando-se a ilegalidade do ato impugnado e relaxando-se definitivamente a prisão ilegal. D. Caso não conhecido o habeas corpus, sejam apreciadas de ofício as ilegalidades relatadas. Pessoal, agora preste bem atenção que aqui que está o pulo do gato, hein? Aqui que vocês vão fazer aquela redação dos pedidos, ó, de forma genial, perfeita, bonitinha, clarinha. Preste atenção então. Voltando à estrutura que eu acabei de mostrar para vocês, gente, reparem que está assim, ó, ante o exposto, o impetrante requer a concessão, B, a dispensa de requisição, C, ao final, seja. Ao final, seja. E no D, como é que tá? Caso não conhecido o habeas corpus, sejam apreciadas. Então, gente, a gente diz que essa estrutura aí não está paralela. No A, colocou a concessão. No B, colocou a dispensa. No C, vem com seja. E no D, vem com sejam apreciadas. E a dica é para deixar essa parte do dispositivo bem feitinha, gente. Um dispositivo assim que o leitor vai ver, vai pensar, uau, né? Que coisa linda de se ver, que coisa gostosa de se ver. É fazer construções paralelas, ou seja, em vez de usar seja, usa tudo a ou usa tudo seja. Vejam como fica melhor, pessoal. Dos pedidos ante o exposto, o impetrante requer liminarmente a concessão de ordem que determina a imediata. B. A dispensa de requisição de informações à autoridade coautora. C. Ao final, a confirmação. Não seja confirmada, ó. A confirmação. E o D. Caso não conhecido o habeas corpus, a apreciação de ofício. Não sejam apreciadas. Por que eu fiz isso? Para deixar a estrutura paralela. Porque quando a estrutura está paralela, o leitor sente que ali tem um padrão de escrita. E tudo que tem a ver com padrão tem a ver com perfeição, né? Com organização. Se o texto está bem escrito, o direito também deve estar. Isso que o leitor pode ser levado a pensar. Então, gente, bacana, né? Voltem lá nessa estrutura correta, porque eu vou falar mais algumas coisinhas para vocês. Ó. Então tá, né? Revisando, ante o exposto, o impetrante requer. O impetrante requer deixar o sujeito ali, né? Bem explícito, porque a gente viu que escrever ante o exposto requer, ante o exposto requer-se, ante o exposto requer-se que pode causar algum problema. Então, escrevam assim, ante o exposto, o impetrante requer a, liminarmente, a concessão da ordem. Pessoal, reparem que ali está a liminarmente, L minúsculo, beleza? Ponto e vírgula depois do paciente. Se o item A da enumeração terminou em ponto e vírgula, o item B começa com letra minúscula. A dispensa terminou ali eletrônico, ponto e vírgula, C. Ao final, A minúsculo terminou lá em prisão ilegal, ponto e vírgula, D caso inicial minúscula, de novo, né? E terminou em relatadas ponto. Eu tenho visto gente colocando ponto e vírgula aí, hein? Não, é final. Então termina com ponto. Eu vou deixar vocês agora
darem mais uma olhadinha aí na estrutura, vejam como ela está limpa, veja como ela está bem feita, pessoal. Então é isso. Eu não falei que o vídeo estava, ó, sensacional? Pois é, está mesmo, hein? Se vocês ficaram com dúvidas na hora de escrever os pedidos da petição inicial, deixe nos comentários. Aliás, deixe nos comentários se vocês gostaram do vídeo. De novo, se inscrevam no canal, deixem um like, ativem o sininho de notificações, compartilhem, pessoal. Gostaram do vídeo? Acharam o vídeo instrutivo? Acharam um vídeo interessante? É um vídeo que vale a pena assistir? Então, compartilhem o vídeo nas redes sociais. Espero realmente que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Forte abraço e até mais.